Boa noite a todos. Convido a todos os nossos irmãos e amigos para fecharmos os nossos olhos, levarmos os nossos pensamentos a Jesus, para que possamos nos compenetrar para uma boa oração, para abrirmos os trabalhos da casa no dia de hoje. Mestre Jesus, agradecemos a oportunidade de estarmos aqui, encerrando essa semana, onde recebemos toda a força e luz da espiritualidade amiga. Pedimos, Mestre Jesus, que para a próxima semana que se inicia, continuaremos assim, pensando sempre com a força de Jesus, em seu caminho, em sua luz, e que possamos pensar em nossos irmãos que estão passando por necessidade. Pedimos ajuda à espiritualidade amiga para que nos auxilie na emissão de bons fluidos, de uma força maior para aqueles necessitados. Pedimos, Mestre, toda a colaboração da espiritualidade amiga, da abertura do mentor dessa casa e de todos os nossos irmãos espíritas que estão aqui reunidos, nossos amigos, que nos instrua, que nos intua e que nos traga bons pensamentos e fluidos para captarmos a mensagem que estaremos recebendo na noite de hoje. Que assim seja. Estamos recebendo hoje o nosso irmão Nilson Tunes, trabalhador da Fraternidade Espírita Allan Kardec, com o tema Fundamentos da Doutrina Espírita. Irmão Nilson, a palavra esteja com você. Pode ser. Boa palestra. Se puder travar, até prefiro. Legal. Boa noite. Tá bom, tá ótimo. Boa noite a todos. Esse tema, Fundamentos da Doutrina Espírita, é muito importante, que vem explicar para nós o que é a doutrina espírita e o que ela nos ensina. A doutrina espírita, como todos sabem, foi codificada por Kardec, Allan Kardec, Hippolyte Rivail Léon Denisard, pode ser que tenha um nome a mais, né? Mas esse senhor francês, em 1857, catalogou todas as mensagens espíritas, codificou, o que eles chamam codificador da doutrina, e presenteou a humanidade com o livro O Evangelho segundo o Espiritismo. Esse primeiro livro nos traz todos os ensinamentos do Novo Testamento. Vem nos esclarecer o que Jesus falava por parábolas, e muitas vezes a humanidade não compreendia. Então, o Evangelho segundo o Espiritismo é a parte moral da doutrina espírita. É a conduta que nos levará aos céus. O que nos levará aos céus? O que é o céu? É o céu da paz da nossa consciência. O que nos levará ao céu é agirmos como Jesus. É seguirmos os ensinamentos crísticos de Jesus. É fácil? Não. Dificílimo. Jesus não é fácil, porque ele fala umas coisas muito difíceis. Perdoar 70 vezes 7, dar a outra face, ser manso e pacífico, os mansos herdarão a terra. Aquele que tiver sem pecado, atire a primeira pedra, quer dizer, não julgar. Então, não julgar, não falar mal, não blasfemar, ser humilde, ser manso, ser pacífico, ser tolerante e ser indulgente. É muita coisa que ele pede para nós. Mas a doutrina espírita vem ensinar e explicar que tudo isso nós podemos fazer. E podemos chegar. Como? Através do aprendizado. E como que se aprende? Se aprende vivendo. E como que se vive? Morrendo, renascendo, morrendo e renascendo. O lema do Allan Kardec era nascer, morrer, crescer, como que é? Eu tenho até anotado aqui, mas é mais ou menos isso. Reencarnar sucessivamente. Por quê?
nós somos espíritos imortais. E Jesus falou isso com muita clareza, quando disse, todos vós sois deuses. Quer dizer, nós temos a divindade dentro da gente. E poderemos fazer muito mais do que Ele fez. Cara, eu fazer mais que Jesus é meio maluco. Mas nós vamos poder fazer. Pode ser que demore 5 mil, 10 mil, 20 mil, 50 mil anos. Nós podemos ser um Jesus da imensidão de planetas habitados que existe. Nós podemos ser um Cristo planetário. Pode ser que demore 50 milhões de anos, mas nós somos infinitos. Nós não vamos morrer nunca. Jamais morreremos. Então, tudo que eu aprendo nessa encarnação está servindo de maneira eterna para a minha alma, que é imortal. Nós somos imortais. A matéria morre. A matéria desencarna. Nós vamos apodrecer com 30 dias, quando colocam no caixão e tampa, 30 dias não tem mais nada. Mas a alma, os desejos, os sentimentos e a experiência que passamos não acabará jamais. Ficar guardado no nosso íntimo eterno. E essa somatória de vidas sucessivas faz uns serem diferentes dos outros. Você tem 3 filhos, quais são iguais os 3? Você tem 5 irmãos, você é igual a qual irmão? Ninguém é igual a ninguém. Porque cada um tem sua experiência existencial própria. Por isso que um nasce mais com aptidão para exatas, outro mais com aptidão para humanas. Por quê? Deus falou assim, não, esse cara vai ser médico, esse vai ser matemático. Não, é as vidas sucessivas. No Espiritismo ensina que nós nascemos simples e ignorantes e vamos à perfeição. As vidas sucessivas fazem a gente trilhar certos caminhos. E esses caminhos vão fazendo o amadurecimento espiritual da alma eterna. Então, Allan Kardec, quando ele nos explica a moral espírita, com o Evangelho segundo o Espiritismo, ele nos ensina a entender Jesus. Não é fácil entender Jesus. E depois, Allan Kardec codifica o Livro dos Espíritos, que são 1000 e poucos, você lembra? São 1000 e não sei quantas perguntas. Tudo que nós temos dúvida sobre a espiritualidade, sobre a criação dos mundos, sobre a vida fora da vida corpórea, está lá, perguntas e respostas no Livro do Espírito de Allan Kardec. E ele faz o Pentateuco, que são 5 livros da doutrina básica. Então, o básico do Espiritismo é conhecer o Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, obras póstumas e a Gênese. Céu e Inferno e a Gênese. Obras póstumas não faz parte do Pentateuco. Então, é o Evangelho, o Livro dos Espíritos, o Céu e Inferno, que é um livro maravilhoso, gente. Todo mundo deveria ler o Céu e Inferno. O Livro dos Médiuns e a Gênese. A Gênese é o mais difícil de todos. Muito difícil de entender. Por quê? Porque nós somos espíritos simples e ignorantes ainda. Então nós não temos conhecimento. Por exemplo, você quer entender Deus? Não dá para entender Deus. Deus é uma luz tão grande, tão imensa, está em tudo e é tudo, e onipresente, onisciente, que nós não conseguimos entender o que é isso. Quando a gente pega um livro que foi escrito em 1857, foi o Livro do Espírito, mais ou menos 1860, a Gênese, e nós em 2026 não conseguimos entender, mostra que nós temos muito que caminhar na jornada evolutiva da alma. Então, Allan Kardec, com o Pentateuco, as 5 obras básicas, nos dá lição moral, inteligência e ciência. Então, o Espiritismo é ciência, é filosofia e é religião. Porque ele é baseado em pesquisas. O Allan Kardec, ele era tão sério que ele fala, eu prefiro negar 1000 verdades do que codificar ou escrever uma mentira. Não existe mentira, então, naquelas obras básicas. Não existe mentira. E essa
linha de conduta, nós temos que ler, estudar e absorver para que entendemos o porquê das coisas. E o Espiritismo vem falar do que outras doutrinas não falam, da reencarnação, que é coisa maravilhosa. Vem falar da vida após a morte, vem falar das vidas em planetas habitados. No livro dos Espíritos cita onde existe vida, como que é e tal, no nosso sistema solar. Imagine 200 milhões de via-lácteas que existe, com não sei quantos trilhões de planetas. Então, o Espiritismo, em 1800 e pouco, falava que existia vida fora do planeta Terra. Está escrito no Livro dos Espíritos. Então, é uma doutrina, ao mesmo tempo, libertadora e esclarecedora, é uma doutrina que nos traz responsabilidade. Porque quanto mais você conhece, mais você será cobrado. Assim não é a vida? Quando a criança está no primário, a professora ajuda ela em tudo. Não sabe fazer a prova, a professora ajuda. Todo mundo ajuda a criança. Não ajuda a criança? Porque ela é criança. Quanto à universidade, alguém ajuda o cara na universidade? Leia tal e tal livro, página tal, vai cair na prova. Se vira. Por quê? Porque já tem conhecimento. Então eu posso te cobrar. Então nós que somos espíritas, kardecistas e conhecemos a doutrina, temos conhecimento das coisas. Então nós temos muito mais responsabilidade, porque nós sabemos uma coisa muito importante, que é lei de causa e efeito, que tudo que você faz volta para você. É a lei do retorno. Então nós somos responsáveis pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras e pelos nossos atos. E ninguém mais é responsável. Ninguém pode comer por você. Alguém pode comer por você? Alguém pode fazer regime por você? Eu tinha um amigo meu que ele estava bem forte, falou, estou pagando para um cara correr todo dia 20 quilômetros para mim, eu não emagreço. Eu estou pagando para correr todo dia 20 quilômetros e eu não emagreço. É igual nós com nossas atitudes. Ninguém pode pensar por nós. Ninguém pode falar por nós. A responsabilidade é nossa. Isso chama livre-arbítrio, que é falado e refalado no Espiritismo. Quando a gente fala em livre-arbítrio, a gente descobre que nós somos deuses. Realmente nós somos deuses. Quando eu posso escolher se eu quero ir para a direita ou para a esquerda ou no centro, a escolha não é de Deus. A escolha é minha, é pessoal. Tudo é nossa escolha. E quando você escolhe, você se torna responsável pela tua escolha. No Pequeno Príncipe fala, né? Quando você cativa uma pessoa, você fica amigo, você se torna responsável por ela. E nós somos responsáveis por uma coisa imortal, que é a nossa alma. A nossa alma é imortal. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Chico Xavier psicografou uma obra através de Emmanuel que se chama Caminho da Luz, que fala desde a criação do planeta Terra até o fim do planeta Terra, porque o planeta Terra vai acabar, tá, gente? Eu acho que a previsão é 4 milhões de anos, ou 4 bilhões, não sei se é 4 milhões ou 4 bilhões de anos, ela não vai existir mais no planeta Terra. E nós vamos existir daqui, vamos supor que seja 4 bilhões de anos. Daqui 4 bilhões de anos eu existo. E o planeta Terra não existe mais. Então nós somos divinos em essência. Você imagina como nós somos poderosos? Uma coisa que não morre, o planeta Terra desse tamanho vai acabar, não vai existir mais, e a tua alma e a minha alma vai existir. Isso é maravilhoso. Então o que eu tenho que fazer com ela agora? Cuidar da minha alma. Dando o que para ela? Perdão, ensinamentos e tolerância. O Divaldo faz uma palestra muito interessante, chama o Auto Perdão. Então, é muito importante perdoar os outros. Fundamental perdoar. Porque quando você perdoa, você tira um fardo das suas costas.
Enquanto você não perdoa, você está dormindo com o inimigo, porque ele está na tua cabeça. Você dorme e acorda com ele. Quando você perdoa, você tira o fardo das costas. Tem uma frase que diz o seguinte: dói muito mais na pessoa que foi perdoada do que quem perdoou. Quem perdoou se libertou. O perdão é libertação. E eu falo sempre, tem que ter mais coragem para perdoar do que não perdoar. O perdão é um ato de coragem, é um ato de elevação de alma. Dizer eu te perdoo não é fácil, não é fácil. E o Espiritismo vem nos ensinar o auto-perdão e o perdão ao próximo. E esse livro, Missionário da Luz, de Chico Xavier, mostra como o Cristo planetário cuidou do planeta. Desde as primeiras células dentro do mar, da primeira vida, da ameba, ele estava cuidando. E a gente acha que o planeta está largado. A gente está vendo tantas tragédias, tantas coisas, mas o Espiritismo diz e explica. Como? Entendendo Jesus, quando ele diz, os mansos herdarão a terra. Para herdar a terra, tem que ser manso e pacífico. E para não herdar, o que acontecer? Tem que desencarnar. O que está acontecendo hoje? Está acontecendo hoje no planeta Terra um expurgo de almas primitivas. As almas primitivas estão sendo exiladas para outro planeta que era como a Terra 10, 20, 30 mil anos atrás, que era como os homens sapiens. Porque tem homens vivendo entre a gente que são verdadeiros animais. Não dá para ficar mais nessa escola, esses animais. A escola mudou, o planeta mudou. O Espiritismo explica, a base do Espiritismo, 5 tipos de mundos habitados. Mundos primitivos, mundos de provas e expiação, que nós estamos saindo dele agora, só que nós estamos no olho do furacão. Mundo de provas e expiações, mundos regenerados, mundos divinos e mundos angélicos. Nós estamos no segundo, saindo de provas e expiações. Mas tem pessoas que habitam o nosso planeta junto conosco, que são totalmente primitivas. Quando a maioria já se livrou do karma, pela nossa ignorância que nós adquirimos durante muitas vidas, não dá para conviver mais com o primitivo. E isso é uma coisa natural. Deus está fazendo isso, com Jesus coordenando, para quê? Para a Terra tornar um planeta de regeneração, aonde o bem predomina sobre o mal. Ainda nesse século, o mal predomina sobre o bem. Até o século passado, já mudou. De 2000 para cá já mudou. Eu acho que já está equiparado. A gente vê muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa acontecendo. Nós mudamos nossa índole. A humanidade mudou a índole. Porque antigamente enforcava em praça pública, como tem certas nações que fazem isso hoje, e a gente batia a palma. Hoje, se alguém pegar um bandido em Cianorte e enforcar em praça, nós vamos ficar chocados, não vamos? Antigamente, as crianças eram ensinadas a matar passarinho. Vocês lembram disso? Você tinha que fazer um estilingue e matar passarinho. Isso há 50 anos atrás, quando eu era criança. Todo mundo matava passarinho. Vê as crianças que estão reencarnando. Crianças jovens, com grau de elevação espiritual que assusta. Quem nasceu do século de 2001 para frente, gente, eles nascem com os olhos abertos, mexendo no celular. Se der para a criança de 1 ano, ele mexe, e ele vai entender o que está fazendo. Que são espíritos já mais evoluídos, que estão vindo para fazer um novo planeta de regeneração. É impressionante. Pega qualquer um e pergunta se tem algum neto burrinho, fraquinho. Não tem. Existem muitas crianças autistas, com alguns problemas. Por quê? Porque são espíritos que ainda não se encaixaram bem no modelo nosso. Provavelmente são até mais evoluídos que nós. É que eles não conseguem se comunicar, não conseguem assentar.
nesse plano, mas isso com as vidas sucessivas, com as reencarnações, eles vão acalmar. E os espíritos muito primitivos vão mudar para um planeta que tem um campo eletromagnético muito maior que a Terra, que atrai. Você fala, mas o cara não vai querer sair da Terra, que aqui tem máquina de lavar, ar-condicionado, fralda descartável, um monte de coisa boa, não tem que puxar água de poço mais, né? Você liga a torneira, sai água, e falar que antigamente que era bom? Pergunta para a tua avó que tirava água de poço, era bom antigamente. Tinha que lavar roupa no rio. Hoje nós estamos usufruindo das conquistas da humanidade. E o cara vai largar isso para ir morar num planeta que não descobriram o fogo ainda? Que vão descobrir o fogo? Para comer comida crua? Como eram os homens sapiens, no começo da humanidade terrestre? Vão. Porque é a lei da atração. Se eu falar para vocês que em Serra Pelada, foi no ano de 70, se eu não me engano, milhares de pessoas largaram o conforto da cidade para morar no meio da Amazônia e carregar barro nas costas, o dia inteiro, com um revólver, com um tiro, com assassinato. Existe um filme que chama Serra Pelada, assistam. É a coisa mais insalubre do mundo. E as pessoas de bom grado saíram de Cianorte, que eu sei que esse cara de Cianorte foi para Serra Pelada, de todos os lugares do Brasil foram para lá. À procura do quê? Da paz de espírito? Da elevação moral? Não. À procura do ouro. Ele queria o ouro, queria a riqueza, que é o ouro, que atrai aquele tipo de alma. Como esse país, esse planeta, vai atrair os homens que ainda estão totalmente primitivos. É sintonia. Como o Espiritismo explica que nós atraímos os nossos obsessores, os nossos anjos da guarda, pela nossa sintonia vibratória. Vem cá, vou ler um pouco do que eu escrevi aqui. O que nos escraviza? É a ignorância. O relógio está ali. Esse relógio está certo? É 8h20 já? Não, né? Aí vocês dão um tempo que eu... Ah, não, é o segundo. Eu falei, nossa, será que foi tão rápido? Passou tão... Eu não falei tudo isso ainda. Viu? Olha só. O que nos escraviza é a ignorância. O Espiritismo vem tirar o véu da ignorância da humanidade e mostrar através da sua ciência, filosofia e religião, que é o tripé, que a vida não termina com a morte. Olha que coisa linda, a vida não termina com a morte do corpo físico. E o Espiritismo vem nos explicar como funciona a vida no outro plano, através do quê? Da mediunidade. Isso é o base do Espiritismo, a comunicação com os mortos. Isso é a mediunidade. O maior exemplo que nós tivemos, Chico Xavier. Quantas pessoas ele consolou. Tem um livro que chama Motoqueiros do Além, eu li quando era criança, é fantástico. Só jovens que morreram de motos, mandando psicografia para as mães, com dados, com relatos que só elas sabiam, tipo apelidos, tipo vovô, não sei das quantas, que só ele chamava vovô por aquele nome. O Chico Xavier veio provar, com os livros que ele psicografou, que a verdade da doutrina espírita, que a vida existe fora da vida carnal. E nós mantemos a nossa independência mental. Aonde estão os teus desejos, é aonde você estará depois de morto. Naquilo que você põe em valor, você será atraído. Outra coisa que o Espiritismo fala, que nós, quando desencarnarmos, continuaremos com a nossa individualidade e podemos nos comunicar com os encarnados. A única doutrina que fala isso é o Espiritismo, eu não conheço outra. Que dá nome, sobrenome, CPF, RG, de quem era, explica como que era. E quantas vezes nós vemos
Espíritos que reencarnam lembram das vidas passadas. Nos Estados Unidos, no lugar. Eu lembrei que eu morri de avião, assim, assim, assim. Já viram isso? Existem inúmeros relatos que o espírito até 7 anos de idade, ele está muito ligado ainda ao plano espiritual. A incorporação total ocorre depois dos 7 anos. Alguém já viu criancinha conversar com amiguinho invisível? Eu tenho amiguinho, converso com ele. Não é invisível, é um espírito que está ali, caramba. Não é amiguinho, é um espírito, é que ele está vendo, é que a gente não vê. É igual ao microscópio, igual ao espírito. Existe espírito, existe, por que todo mundo não vê? Porque a gente não tem olhos de ver. Por exemplo, se eu falar que existe uma bactéria aqui no chão, eu não estou vendo, mas se eu pegar um microscópio e pegar um pedaço desse piso e colocar numa lente microscópica, eu vou ver a bactéria viva. Tem vida aqui? É igual a vida espiritual. A gente não vê porque não temos olhos de ver. Divaldo via. O Divaldo via tanto espírito, Divaldo Pereira Franco. Quem não assistiu o filme Divaldo, O Mensageiro da Paz, é o Mensageiro da Paz, né? Eu recomendo assistir, que é maravilhoso. Ele não sabia se era encarnado ou desencarnado que vinha. Pra você ter ideia, ele trabalhava em repartição pública, ele não sabia. E umas 3 vezes foi atender lá e conversando com o cara, e a amiga dele, Divaldo, você está maluco? O que está acontecendo? Você falou com quem? Não tem ninguém ali? Aí, mas tem uma mulher ali que está pedindo e tal. Ele via dessa maneira, olha a mediunidade de Divaldo. E aí ele combinou com ela o seguinte: quando eu for levantar, eu olho para você. E se você vê, você faz joinha. Se você não vê, você fala não. Que aí eu não vou atender, porque eu sei que é um espírito. Olha, e se ele fala, tem um livro que ele fala e fala no filme, o nível da mediunidade. Quando perguntaram para Divaldo, você acredita? Ele está dando uma palestra fora do Brasil, e perguntas e respostas, e perguntaram se ele acredita na vida, realmente, se ele acreditava na vida após a morte. Aí ele responde para o reitor, fala que eu não acredito. Aí o cara falou assim, hã? Você não acredita, Divaldo? O que eu estou fazendo aqui, então? Como que eu vou falar isso? Aí ele falou assim, pode falar. O Divaldo está falando que não acredita na vida após a morte. Aí, o tradutor, que era espírita, falou assim, meu Deus do céu. Aí Divaldo assim, eu não acredito. Eu tenho certeza. Eu tenho convicção. Acreditar é uma coisa que você não vê. Você acredita pela tua fé. O Divaldo falou, não precisa acreditar. Eu tenho certeza absoluta. Não é fé. É razão, é fato comprovado. Eu vi minha mãe quando morreu. Eu conversei com minha mãe. Como que eu vou falar que eu não acredito? Eu vejo espírito toda hora. Então eu não acredito, tenho certeza. E nós espíritas temos certeza disso. Então a grande sacada, ou a grande palavra do Espiritismo, para mim, chama reencarnação. É a capacidade de evoluirmos. Porque não dá para fazer tudo numa vida, gente. Infelizmente. Eu já estou com 60, não sei quanto tempo vou ficar aqui. Não dá para fazer. Eu preciso de outra chance. Vocês não vão precisar de outra chance? E a outra chance é reencarnar de novo. E reencarnar com a inocência da criança. Então o Espiritismo vem esclarecer a reencarnação, vem mostrar como é feito o processo reencarnatório, tudo como é planejado, como é executado. É maravilhoso isso, quer dizer, vamos ter mais uma chance. Quando você erra num dia, você tem outro dia para reconciliar, não tem? E quando você erra numa vida, você vai ter outra vida para tentar refazer os erros. E a reencarnação vem explicar o quê? Afetos e desafetos. Por que a simpatia é gratuita? Por que a simpatia é gratuita? Às vezes você é mais amigo de um amigo teu do que ter seu próprio irmão. Pode isso? Você foi criado junto, viveu junto, você é mais amigo do amigo do que o teu irmão, de uma amiga. Eu tenho uma amiga minha que sou mais confidente com ela com minha mãe ou com minha irmã. Pode isso? Pode. Sabe por quê? São almas afins. São almas na mesma faixa vibratória. E provavelmente viveram juntos em vidas passadas. Só que agora um nasceu em cada família. E aquele teu parente que você não gosta? Aqui ninguém tem parente que não gosta, né?
Jesus falou, onde tiver 5 é 3 contra 2, 2 contra 3 na família. Foi Jesus que falou isso. É normal ter briga em família. É normal. Se você nunca teve, espera que terá, tá? É normal ter briga em família, desacordo em família. Por quê? Somos colocados juntos para praticar o quê? Tolerância, perdão, indiferença, raiva, incompreensão. Tudo isso nós vemos nas famílias, não vemos? Ou na família de vocês não tem? Na minha tem. Principalmente família grande. Sempre tem alguém que gosta de azedar o samba, não tem? Não é verdade? Tem. Tem, toda família tem isso. E aí cabe nós sermos o quê? Tolerantes. Tolerantes. O Espiritismo, através da encarnação, ela vem nos explicar como evoluímos, que existe outros mundos habitados, que existe a lei do karma, tá? E que Deus é perfeito. Jesus falou isso. Não cai um fio de cabelo e uma folha de uma árvore sem que Deus não saiba. E por que nós sofremos tanto? Quando não é do jeito que a gente quer. Porque quando é do jeito que você quer, está ótimo. Agora, quando é do jeito que você não quer, acontece, dá aquele bolo no estômago, não dá? Em mim dá bolo, dá raiva, dá um monte de coisa. Porque nós somos imperfeitos. Somos simples e ignorantes ainda. Nós não conseguimos compreender as verdades de Deus ainda total. A criança fica brava quando ele quer comer chocolate antes do almoço e a mãe não dá? Fica. Ou que ela quer um sorvete, ela passa frente à sorveteria assim, eu quero tomar um sorvete. Fala, não, vou comprar, nós vamos levar para casa, você vai almoçar e depois você toma. O que ela faz? A criança fica bicuda, brava, não, eu quero agora, eu quero agora, eu quero agora. É nós. Queremos que sejam realizados todos os nossos desejos, nossas vontades agora. Mas às vezes agora não é a hora. Deus está sendo nossa mãe, falando, o pequeno, o menino, o criança, para nós, tá? 60 anos. Calma aí que mais tarde você vai poder chupar um sorvete. Você tem que comer primeiro um arroz e feijão primeiro. Você tem que comer o menos gostoso para depois vir o gostoso. É Deus falando com nós. E nós, da nossa pequenez, às vezes não compreendemos. Quantas vezes acontece conosco que coisas que nós queríamos muito fazer 10 anos, 20 anos atrás, e não aconteceu, e hoje a gente dá graças a Deus. Por quê? Porque não era a hora. E muitas vezes nós estamos sendo amparados, protegidos, e achamos que não. Nós temos que aprender a tirar o lado bom mesmo das coisas negativas. Quando fura um pneu do carro na estrada, você agradece ou xinga? Temos que agradecer, porque provavelmente está sendo protegido de algo muito pior que poderia acontecer. Não é verdade? Você ralou o carro, alguém bateu em você, você vai sair xingar o cara? Ele pode ter te livrado de algo pior. Tem que ter compreensão. Quantas pessoas hoje se matam no trânsito? Você acha que alguém bate no outro carro por querer? Você já viu alguém bater por querer? Não existe isso. Aí o cara, sei lá, pega um facão, como eu já vi em reportagem, uma arma, vai lá e mata o outro. Porque bateu no carro dele. Aquela coisa material. Que evolução é essa? Nós temos que sair com calma. Nunca faça nada nervoso, que você vai fazer besteira. Respira 3 vezes, calma, sai. O que aconteceu? O Haroldo Dutra conta que um dia ele estava no trânsito, o cara deu uma fechada horrível nele, ele quase xingou o cara, ele falou, pai, o filho falou para ele, se você xingasse o cara, né? Aí você faz a palestra no centro. Mas por que às vezes a gente tem essa atitude primitiva? Porque nós temos um eu animal ainda. Porque nós precisamos matar para comer. Na humanidade antiga, nós tínhamos que matar nossos inimigos. Vocês já viram o filme de guerra antiga? Era um enfiando a faca no outro, enfiando a espada, cortando a cabeça. E sabe quem que é aqueles caras que estavam cortando a cabeça dos outros? Nós, acredita? Nós temos esse animal dentro da gente ainda.
Então, nós temos que orar e vigiar, como diz Jesus, para não deixar o nosso animal aflorar na hora da raiva. Alguém daqui pode falar assim, eu nunca vou matar ninguém? Ninguém daqui pode falar isso. Você não sabe o momento da tua raiva que você pode fazer. Eu atendi um paciente que ele matou uma mulher. Ele falou que foi sem querer, com uma faca de cozinha. Brigaram, discutiram, pegou a faca, enfiou nela, a mulher morreu. E aí? Foi preso, tal, cumpriu pena, foi solto, já desencarnou. E ele falou, eu não queria matar ela. Só que eu estava com muita raiva na hora. É o nosso eu animal. Então nós temos que deixar ele preso numa jaula, porque nós temos esse eu primitivo ainda. Quer ver como nós temos um eu primitivo e de sobrevivência? Vai na beira de um barranco, que tem um rio embaixo, com 10 metros de altura e pula. 90% daqui não pula, sabe? Porque já tentaram pular de cachoeira, alguma coisa? Não dá medo? Você vai aqui, você vai e volta 3 vezes. Por que isso? Você não sabe o que vai acontecer. É o instinto de sobrevivência primitivo que nós temos. Isso é Deus dentro da gente. A gente se defendendo. Quer ver Deus dentro da gente? A adrenalina que a gente tem. No momento que precisa de força, precisa de algo muito forte, você faz coisas que você não acredita que você fez. É a adrenalina do corpo humano. E o Espiritismo, através das obras básicas de Kardec, vem nos explicar tudo isso. Bem-aventurados os que têm olhos de ver e ouvidos de ouvir. Quem falou isso? Jesus, nas bem-aventuranças. E o que nós temos que perguntar para nós mesmos? Qual que é a minha verdade? A minha verdade é do amor? É da tolerância? Da compreensão? Ou a minha verdade é toma lá, dá cá, olho por olho, dente por dente? Ah, eu sou assim mesmo, comigo é assim. Bateu, levou. Ué, então você não é cristã? Você vem no centro espírita, vai na igreja católica, ou vai no evangélico e bateu, levou? Então você não entendeu nada do que Cristo falou? E você se diz cristã e não sai da igreja? Ah, mas ela me magoou, falou uma coisa que eu não gostei. Não converse mais com ela. Aonde está o perdão e a tolerância? Aonde está? Que cristão que é esse? Jesus falou outra frase pesada. E essa que era para nós, eu já falei, vou comentar de novo. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Se preparem. Nós estamos num momento dificílimo da humanidade. Que nós estamos no olho do furacão, onde está acontecendo essa transformação. Vocês viram, está tendo guerra no mundo, tá? Sabe quantas guerras tinha semana passada, antes de começar a guerra, que essa pior guerra começou? A guerra dos Estados Unidos com o Irã? Tinha 130 países em guerra no mundo. 130 guerras. 130. Como diz o ditado, o planeta Terra não é para os fracos. 130 terras. Irmãos matando irmãos. Homens matando homens. Mulheres e crianças, né? Dá para acreditar um negócio desse? Vai ter que ir muita gente para o outro planeta. Vai ter que fazer uma faxina. E nós estamos vendo a faxina. Nós estamos vendo a faxina. O que cabe a nós, espíritas, fazermos? Orarmos pela paz mundial. Orarmos para aqueles que não têm compreensão. Mas não podemos interferir. Simplesmente orarmos. Até para ajudar tem que ter cuidado. Sabia? Não ajude quem não pediu ajuda. Eu já me ferrei muito por ajudar quem não quer ajuda. Você vai dar opinião, vai falar, mas ele não quer. Espera pedir. Tem a história de um amigo meu, que uma mulher morava num casebrinho, uma casa bem pequena, e ele falou assim, vamos fazer o seguinte, essa casa tua está num bairro bom aqui, na zona 2, mas está caindo. Vamos vender essa casa, eu faço uma casa para a senhora num outro bairro, você vai morar numa casa bonitinha, dá para fazer um negócio legal para você, nós vamos fazer isso.
eu vou mobilizar o pessoal e blá, blá, blá. Falou, mas quem falou que eu quero sair daqui? Eu quero morrer nessa casa caindo. E se ele tivesse vendido a casa, ou tivesse dado uma casa, ela não quer. Então nós temos que dar para as pessoas aquilo que elas nos solicitam. Senão nós vamos dar, sabe com o quê? Com o burro na água. Já viu esse ditado, dar com o burro na água? Que não anda, você vai, não anda. Então cada um tem seu tempo e tem a época de descobrir a sua verdade. E o Espiritismo vem nos trazer à tona as verdades imortais. Eu vou ler algumas frases aqui. Estude a si mesmo, observando que o autoconhecimento, o que o autoconhecimento traz, para você se conhecer? Humildade. E sem humildade, você não pode ser feliz. Humildade não é ser pobre, que eu conheço muito pobre, arrogante, e muito milionário humilde. Humildade é humildade de alma. É ser compreensível, é saber ouvir, é deixar o idoso passar na frente, é ser paciencioso com a criança, é ser atencioso com o cônjuge. Isso é humildade. Humildade tem nada a ver com dinheiro, gente. Nada. O pobre geralmente é mais humilde porque ele é obrigado a ser humilde. Porque se não for, vai apanhar mais ainda. O rico ser humilde é um mérito. É um mérito. Porque as reencarnações mais difíceis são da riqueza e do poder. Olha os nossos poderosos que estão no Brasil, vocês vão ver que estão tudo perdidos, vão tudo para outro planeta. É verdade. Se perderam no poder. Ouviram aquela frase, quer conhecer um homem, dê poder para ele? Ou quer conhecer uma mulher, dê poder para ele? Era uma santa menina, aí virou chefe de setor. Virou o Croix, né? Ninguém suporta mais a mulher. Quer mandar em todo mundo. Não manda numa... Gente, eu vi isso muitas vezes na clínica. Nossa Senhora, a minha chefe de setor lá, pelo amor de Deus, era nossa amiga, agora virou sem tolerância, sem compreensão, sem altruísmo. O que é altruísmo? Se colocar no lugar do outro. Se fosse eu queria isso. Então, a riqueza e o poder são as provas mais difíceis da reencarnação. E aí precisa o quê? Quem tem dinheiro e poder, mais que todo mundo, orar e vigiar. Porque quem não tem dinheiro, não tem poder, eu tenho que ser humilde, fazer o quê? Se eu não for, eu estou lascado, já estou lascado. Se eu não for, aí piora. Fica mais fácil ser humilde. Todo efeito tem uma causa. Todo efeito inteligente tem uma causa inteligente. Assim começou o Espiritismo. Como? Com as mesas girantes. Escrevendo numa cestinha no papel, Kardec foi lá ver. Kardec era totalmente contra as mesas girantes, era totalmente comunicação com espíritos, e ele foi lá e se convenceu. Porque era um efeito inteligente com uma causa inteligente. Fazia uma pergunta difícil e respondia uma pergunta difícil. Então, calma aí. Aí Kardec falou, peraí, então esse negócio é sério. Realmente está vindo de uma fonte inteligente que não é o lápis nem a cesta. Olha como Deus trouxe o Espiritismo para nós. Com uma cesta e um lápis escrevia numa cesta. Vocês já viram aquele negócio do copo? Já ouviram falar do negócio do copo que as pessoas inadvertidamente fazem? Pede para girar um copo e tal. Se tiver um médio de efeito físico, vai girar o copo. Mas geralmente é um espírito o quê? Brincalhão que está ali. É um espírito zombeteiro. E aí mostra o fenômeno. Mas é um espírito que tem cérebro. Porque ele gira, ele faz o que quer. Então toda causa inteligente tem um retorno inteligente. O poder da causa inteligente está na razão da grandeza do efeito. Nunca haja por impulso na raiva. Ela nos leva a fazer coisas das quais iremos realmente nos arrepender. Foi o que eu falei, não faça nada. Existe um curso que chama Mão Sem Fronteira e técnica de estimulação neural de trabalhar os chakras. E o básico desse curso é o seguinte,
3 respirações conscientes. Quem quiser pode procurar no Instagram, 5 minutos eu medito. E como que é feita a meditação 5 minutos? Você faz 3 respirações conscientes com o olho aberto, faz os 5 minutos, de vez em quando eu faço isso na casa da sopa. Faz tempo que eu não faço, precisa voltar a fazer. E eles ficam todos no silêncio, 5 minutos de silêncio total, e quando acaba, 3 respirações conscientes. Se você fizer só as 3 respirações conscientes no momento de raiva, você não vai falar o que teria falado e você não vai fazer o que teria feito. Porque 3 respirações profundas de olho aberto levam oxigênio para o teu cérebro, acalma o teu coração e diminui o teu ácido lático. Química. Aí você já vai mais calmo. Então, essas 3 respirações conscientes nos protegem muito. Você já viu quando você fica muito nervoso, você respira rápido? Muda a tua frequência cardíaca, não muda? Aconteceu uma tragédia qualquer. Tua frequência cardíaca está igual? Você está a 60 batimentos por minuto? Não, foi para 90, a tua pressão subiu. Aí você precisa se acalmar. Como se acalma? Com oxigênio. Como se morre? Quer ver matar todos nós agora aqui? Só tirar o oxigênio total dessa sala. 5 minutos, caiu todo mundo morto aqui. Você acredita que é tão fácil? Eu sei o que é morrer com oxigênio. Engasguei com uma carne uma vez, eu fiquei acho que uns 3 minutos engasgado. Rapaz, a hora que tirou a carne, conseguiu sair. Como é bom respirar, vocês não têm noção. Primeiro respirar. Ai, Jesus. E depois o medo, até de tomar água, tá com medo até de tomar água. Muita gente morre engasgado. Vocês já ouviram falar de alguém que morreu engasgado? Existe a manobra. Centenas de pessoas morrem engasgado no mundo. Você acredita morrer engasgado? Eu não morri por Deus. Porque tinha um veterinário que me salvou. Ele viu que eu ia morrer, me virou de ponta cabeça. 3 médicos tentaram me salvar, não conseguiram. Aí só tinha um veterinário que era mais ignorante, me salvou. Me virou, acabou comigo. Fiquei 1 mês fazendo RPG pro pescoço, mas que ele tirou a carne de mim, tirou. E ele falou assim, sabe por que eu fiz isso em você? Ele não mora aqui, aqueles italianos de Palotina, assim, o tamanho daquela porta lá. Sorte que esse cara estava lá, salvou minha vida. Pô, sabe por que eu fiz isso com você? Porque eu vi uma mulher morrer na minha frente, engasgada com carne de porco. E eu falei, esse cara não vai morrer de novo na minha frente, nem que eu quebre ele no meio. Foi o que me salvou. Então, o ar é fundamental para nós. Então, por isso que é importante respirar antes de falar besteira. É importante respirar profundo. Respira 3 vezes. Já mudou. Muda. E ela ensina mais, jardineira. Você vai entrar em um hospital, em algum lugar muito energia pesada, que o hospital é energia pesada, velório, cemitério, tudo isso é energia pesada, não tem jeito. Quem está lá está sofrendo, né? Respira 3 vezes consciente antes de entrar e respira 3 vezes quando sai. Para o quê? Equilibrar a tua alma, só isso. Simplesmente isso. Simples assim. Os espíritos protetores nos ajudam com seus conselhos através da voz da consciência, que fazem falar em nosso íntimo, só que a gente não quer ouvir, né? Qual que é a verdade da mãe? A verdade da mãe para uma filha adolescente de 17 anos. O portão da casa fechado. Qual que é a verdade da filha? O portão da casa aberto. Ela quer sair, ela quer viver, quer ter experiência. O que a mãe quer? Não, fica aqui que eu te protejo. Não é verdade? Para a mãe, se a filha sair de casa, seria ótimo. Porque ali está sobre o controle dela. Quando a filha sai para o mundo, está no mundo. E às vezes, muitas vezes, os conselhos que são dados não são ouvidos. Tanto o encarnado como o desencarnado. Tanto o encarnado como o desencarnado. Nós recebemos esse conselho todo dia do nosso anjo da guarda. Só que a gente ouve. Mas o conselho que os nossos mentores nos dão, não damos a real importância. Oferecemos outros mais direitos.
Olha só, eu falo, a gente tem a divindade tão grande, é o seguinte, você está numa dúvida, faz uma pergunta íntima. Se fosse Jesus, o que ele faria? Se fosse Jesus, o que ele pensaria? A resposta vem na tua alma na hora, não vem? Geralmente não vai ser o que você queria fazer, mas que vem, vem. Se você vai fazer, é outros 500. Tem uma forma muito fácil de tirar a dúvida. Quando você tiver dúvida de alguma coisa, será que eu perdoo aquela mulher? Você fala, se fosse Jesus, será que ele faria, hein? Tira toda a dúvida, só pergunta se fosse Jesus. Porque Jesus veio aqui não ensinar o Evangelho, não ensinar um novo código de doutrina moral para a humanidade. Ele veio exemplificar. E ele exemplificou o Evangelho. Ele falou, ele fez tudo o que ele falou. O que mais grava é o exemplo. Por isso que eu estou gravado o que Jesus falou. Por duas coisas. Ele tinha a palavra de vida eterna, a palavra que não morre nunca. E ele exemplificou. Você acha que teu filho criança não pega o teu exemplo? Lógico que pega. Tem funcionário que trabalha tantos anos comigo que pega até meu jeito de falar. Sabia disso? A gente influencia as pessoas no convívio direto. E o que mais educa um filho é o exemplo. Você não pode falar para o teu filho não fumar se você fuma, né? Como você vai falar para ele, não fuma não, que faz mal. Mas, pai, você está fumando. Como que se faz mal você está falando para mim não fazer? Não dá para falar uma coisa e fazer a outra. Isso chama o quê? Hipocrisia. Que Jesus fala muito no Evangelho. Jesus adorava a palavra hipócrita. Ele chama nós de hipócrita um monte de vezes. Que nós éramos há 2.200 anos atrás. Agora nós estamos um pouquinho melhor. Mas continuamos com um pouquinho de hipocrisia ainda. A gente se finge de santo. A gente se finge de santo, mas de santo a gente não tem nada. Nós estamos em evolução. Máxima do Espiritismo. Nascer, morrer, renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Olha que coisa mais linda, gente. Eu já vi isso adesivado num carro um dia. Kardec falou isso. Vou repetir. Nascer, morrer. Todo mundo que nasce, morre. Beleza? Está combinado? Vamos morrer todo mundo? Vamos, certo? Alguém aqui vai escapar? Ninguém. Vai chegar a nossa hora. Então, nascer, morrer é uma verdade eterna. Renascer também é. E progredir também é. Sempre. Tal é a lei. Quando é uma lei imutável, não tem como mudar. O que é uma lei imutável? A lei da gravidade. Se eu soltar 2.000 vezes uma bolinha aqui, ela vai cair no chão 2.000 vezes. Eu não vou conseguir parar a lei da gravidade. Nunca. Como nós não vamos conseguir parar a lei do progresso. Por que a gente não para a lei do progresso? Por causa da reencarnação. Olha como é linda a reencarnação, ela é maravilhosa. Só para terminar, o egoísmo é a fonte de todos os vícios. Como a caridade é a fonte de todas as virtudes. O que o Espiritismo fala? Fora da caridade não há salvação. Não fala fora da doutrina espírita, fora do cristianismo, o cara pode ser ateu. Ateu, confesso, se ele for caridoso, ele está bem com a espiritualidade. O que o Espiritismo nos traz é conhecimento. Aí cabe a nós praticarmos a caridade. Fora da caridade não há salvação. E caridade é ajudar os pobres? Sim. Mas caridade é ouvir tua mãe, é ouvir o idoso que vai contar a mesma história 30 vezes, já conhece. Isso é caridade. E fazer de conta que você nunca ouviu aquela história. É ajudar o próximo, é pegar um peso para alguém. Caridade está nos detalhes, não está nas grandes coisas. Caridade se faz nos pequenos atos de gentileza.
É entender o outro, é caridade. Eu te entendo. Eu te entendo. Isso é caridade. O fardo é proporcional às forças, como a recompensa será proporcional à resignação e coragem. Vamos encerrar por aqui. Resignação e coragem. Quando formos submetidos às provas. Planeta Terra é duas coisas aqui. É o hospital e escola. Tá? Nós não estamos aqui de férias. Nós estamos para aprender. E nós temos que ter resignação com as provas. Resignação é o quê? Não murmurar, não lastimar, não questionar a Deus, não questionar a Jesus, aceitar o que eu posso fazer para tentar sair dessa situação difícil. Isso é resignação. E é para isso que nós estamos aqui. Nos submetermos às vontades divinas. Deus, se eu tenho que passar por isso, eu só peço uma coisa: força e coragem. E o Espiritismo vem trazer isso, com a reencarnação, com as vidas sucessivas, com a lei de causa e efeito e com o livre-arbítrio. O livre-arbítrio é maravilhoso. Então, todos nós podemos sair daqui agora e irmos para nossas casas e conversarmos com nosso ente querido. Como podemos sair daqui e ir para um bar e encher a cara. Podemos ou não podemos? Alguém aqui está proibido? Não, todo mundo pode ir no bar. Só que depois, amanhã, você vai estar com ressaca, você vai estar cheio de obsessor ao teu lado, mas é a lei da atração, escolha sua. Esse é o livre-arbítrio. É a capacidade de escolha maravilhosa que o Espiritismo nos explica e nos alerta. Seja responsável, porque você será feliz. E nós estamos, gente, a caminho da luz. Quem não leu esse livro de Chico Xavier, leia, é muito pequenininho. Estamos a caminho da luz. A humanidade vai melhorar, gente. Calma, está difícil. Tenham paciência, mas vai passar. Nós estamos a caminho de luz, porque nós temos Jesus que vela pelo planeta Terra, que é o nosso irmão maior, e que não abandona nenhum de nós. E está fazendo a separação do joio e do trigo. O momento é esse, da separação. É o momento em que nós precisamos estar firmes e fortes e em sintonia com a espiritualidade maior. Assim eu encerro a palestrinha de hoje. E alguém faz a prece, né? Ou eu que faço a prece? Eu faço a prece? Então, eu faço, então. Vamos entrar em sintonia com aquele nosso irmão maior, nosso querido e amado Cristo, que veio aqui para nos ajudar, nos ensinar e nos abraçar. Você disse, querido mestre, que aonde estivesse um ou dois reunidos em seu nome, você ali estaria. E hoje aqui reunidos em seu nome, meu querido e amado Jesus, agradecemos por tudo que tem feito por nós, pelas tuas mensagens, pela tua luz, pela tua bondade, pelo teu amor. Somos nós, teu irmão menor. Cuide de nós, querido mestre. Nos ajude a superar as dificuldades. Proteja aos nossos entes queridos, a todos que nós amamos. E proteja também a quem os nossos desafetos. E nos dê sabedoria, paz, amor e compreensão. Que assim seja.